Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com os deputados Milton Rangel e o Anderson Nogueira sobre o tema a criação da comissão especial que vai investigar um assunto que preocupa muito a quem gosta do futebol, a quem gosta do esporte. Essas brigas que têm acontecido dentro e fora dos estádios. O Anderson Nogueira, vou começar com você essa segunda parte do Arena. Marquinhos Calazans, jogador jovem, 18 anos do Fluminense, operou o joelho. Estava numa lanchonete, num restaurante, agora no final do ano, curtindo. Estava lá, como a gente faz também. E alguns caras, que eu não vou dizer que são torcedores, uns desavisados, reconheceram o Marquinhos Calazans e brigaram com ele. E machucaram o joelho. Você vê que os caras foram propositadamente onde ele tinha operado. E ele teve que ser operado novamente. Mais 6, 7 meses para recuperar. E aí, Anderson, o que fazer com essas pessoas? Eu acho que nesse caso específico, né, há um fato e um crime que foi praticado e que eles devem ser apurados e punidos, até porque traz, além de um prejuízo à vida do atleta, um prejuízo para o clube, né? Claro. Porque o jogador de futebol, e o futebol é muito ingrato, você convive com o futebol há muito tempo, eu também, o Milton também, e o futebol é muito ingrato, né? O futebol é passageiro. E o atleta, ele tem muito pouco tempo de atividade para poder ter ali o seu reconhecimento, inclusive a sua estabilidade financeira. Então o prejuízo é duplo. E esse caso tem que ser investigado e punidos os bandidos, né? São bandidos, né? São bandidos, na minha opinião, são criminosos, Sim. Não deixam de ser criminosos. Aliás, eu não consigo entender uma sociedade que seja tão agressiva como a atual. Ninguém tem que bater em ninguém por motivo algum. Com certeza. Né? Seja por intolerância religiosa, seja por questão de diversidade sexual, seja pela questão do futebol. Não tem razão de ninguém. Você pode discordar ideologicamente de todos os pontos de vista. Respeitosamente. Respeitosamente. Você pode ter ponto de vista diferente. Agora, a partir do momento que gera violência, aí passa a ser crime. Né? E aí realmente a gente tem que ter toda a apuração. Agora, o Milton Rangel tem muita razão quando ele diz que, o deputado Milton Rangel tem muita razão quando diz que isso não é paixão clubística, essas rivalidades. Porque a violência acontece dentro das próprias torcidas do mesmo clube. Sim. Toda hora você vê, principalmente no Flamengo, disputa de torcidas organizadas, onde há confrontos, inclusive, marcados em jogos em que o Flamengo enfrenta o clube de fora do Rio e que há o confronto na própria torcida rubro-negra. E aí eu estou falando do Flamengo, mas também, obviamente, não quer dizer que não aconteça nos outros clubes. Então, a partir desse momento, você identifica que exatamente não tem essa coisa de um confronto Vasco-Flamengo, Flamengo e Fluminense e assim por diante. Mas um jogo de interesse político e que pode ter até situações, além da criminalidade que a gente não consegue nem imaginar, que está fora do futebol e que realmente precisa de uma investigação muito apurada. Por isso, eu acho que a comissão pode oferecer um plano muito especial para o Estado, exatamente para criar até forças de inteligência, com o apoio dos clubes. Agora também, se os clubes não tiverem interesse, e que algumas das vezes a gente percebe que não há interesse também dos clubes em resolver a situação, fica difícil avançar. Os clubes são fundamentais para que se possa achar um caminho e uma solução. Qual é o prazo, deputado, para que a comissão especial comece e termine? Tramitar para o telespectador. Inicialmente 90 dias. São 90. E são prorrogáveis? 90 dias, prorrogáveis. Por mais? Ser prorrogáveis com autorização do plenário da presidência, da mesa diretora. Com autorização, eles podem ser prorrogáveis. E a ideia do senhor é que esses 90 dias sejam utilizados ou, pelo que o senhor já... Pela sua experiência, isso pode ultrapassar os 90 dias? Olha só nessa conversa aqui que nós estamos tendo com duas pessoas que certamente estarão nessa comissão especial, algumas coisas já apareceram, tanto para mim, que propus, vindo do Anderson, quanto tenho certeza para o Anderson, que assinou, concordou com a comissão. Então, quando estivermos debatendo com mais outros 5 parlamentares, e alguns suplentes, e algumas pessoas que se interessem, alguns outros parlamentares que se interessem em participar, mesmo não sendo membro, efetivo da comissão, nós com certeza teremos muito mais conteúdo a descobrir. Então, é muito difícil você dizer que vai acabar nos 90 dias, vai acabar em 60. Queria que acabasse em uma semana, mas com certeza não temos condições de fazer um trabalho sério, investigativo, que não demore um tempo razoável. Porque nós temos que apurar essas informações em diversos lugares.
temos que ver o que tem o Ministério Público para nos oferecer, temos que ver o que tem a polícia, a PM e a Polícia Civil para nos oferecer, e temos que finalizar essa comissão com proposições efetivas que a gente coloque a família de volta no estádio de futebol. Hoje, a gente viu, por exemplo, um tristíssimo episódio do jogo do Flamengo, um jogo internacional. Com Independiente. Com Independentes aqui no Maracanã, dentro do Maracanã no maior estádio, mais confortável estádio, mais seguro estádio que se tem no Rio de Janeiro. Na Copa Sul-Americana, num campeonato internacional, a Copa Sul-Americana. Então, se viu aquelas violências que começaram no dia anterior. Começaram no dia anterior na concentração do time do Independente, na concentração, no hotel que eles estavam hospedados. O negócio soltar fogos, isso não existe mais. Né? São coisas que você não entende. Quer dizer, aquele fogos não é barato. Quem financia? Essas coisas, exato. É isso que... a gente não está querendo aqui... Eu, pelo contrário, eu acho que as torcidas organizadas são fundamentais para o futebol, para a beleza do futebol e do estádio. Se você não tiver uma torcida organizada, você não vai ter aquela beleza de montar aqueles mosaicos maravilhosos. Eu sozinho, individualmente, ou o Anderson, ou o Rui, que vamos construir aquele mosaico maravilhoso e levar para o estádio. Não, são torcidas organizadas que fazem aquele belíssimo espetáculo. O jogar o papel picado na cor do clube, o jogar bolas na cor do clube, o sacudir bolas na cor do clube, aquilo só a torcida organizada é capaz de organizar. Agora, isso é fundamental. Então a torcida organizada é fundamental. Nós não podemos permitir, como disse muito bem o Anderson antes, é que elas sejam tomadas por facções, que elas sejam tomadas por bandidos. E tanto é assim que existe a disputa do poder. Quer dizer, parece que a gente está falando da briga que a gente comentou aqui antes em off, a briga de Angra dos Reis, que é a ADA com o Comando Vermelho. Quer dizer, a facção criminosa chamada ADA está brigando com o Comando Vermelho. É a mesma coisa que existe dentro das torcidas organizadas do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, que disputam esse poder. Não. Esse pedaço aqui você não entra, se entrar é pancada. Sabe, nós queremos a torcida organizada organizando o espetáculo, organizando a beleza do espetáculo da torcida. Isso é que é fundamental. Agora, quando a gente fala desse episódio do Independente, do Flamengo com o Independente, a gente fica se questionando o que aconteceu, Rui, depois disso. O que aconteceu? O assunto caiu no esquecimento. A Federação Carioca de Futebol nada fez e não li uma linha do presidente falando alguma coisa sobre aquele episódio. E a CBF também. A CBF disse que estava aguardando a Conmebol punir. E a Conmebol não fez nada. Deu uma punição muito branda. Parece que a coisa... Exatamente. Parece... Eu não queria... Eu acho que o Flamengo não tem que ser... O clube não merece ser punido por conta da sua torcida, mas que a punição tinha que ser dada, porque a responsabilidade, no final, é do Clube de Regatas Flamengo. Né? Então, nós não podemos admitir que essas coisas fiquem dessa maneira tão paradas e tão omissas. CBF, Federação Carioca de Futebol, mostraram para que servem em relação a essa coisa. Então, não fazem nada, não ajudam em nada, não somam nada e querem se perpetuar no poder como vem se perpetuando nos dois sentidos. O Anderson, no jornalismo a gente usa essas palavrinhas, como, quando, onde e por quê. Isso a gente aprende no beabá, no dia a dia, não é nem na faculdade. A comissão pode fazer essas perguntas. Isso. Quando o senhor convocar, né, os membros convocarem, por quê? Quando? Como? Onde? Como é que vocês conseguem dinheiro? Por que vocês brigam? Mais do que isso, Rui, eu acho que a comissão tem que fazer esse trabalho e também oferecer um plano para o Estado de... Porque CPI, essa comissão especial tem até caráter de CPI, mas eu acho que tudo tem que ter um olhar para o futuro também. Não adianta, claro que olhar para trás é importante, mas eu fico muito preocupado quando não se olha para frente, né? Ou seja, averiguar exatamente quem deve ser punido, que deve ser corrigido, mas não pode ter só o caráter punitivo. Ela tem que realmente oferecer um novo horizonte para que a gente possa reformular o futebol e a política deve se meter sim no futebol, porque é uma paixão nacional.
faz parte da cultura do povo brasileiro, não é diferente para o povo do estado do Rio de Janeiro, e a gente precisa até averiguar outras questões para além só da questão da violência no futebol, que passa por preço de ingresso, que passa por taxas cobradas pela federação, onde se exige muito dos clubes, mas a própria federação em si sempre fica de fora, só cobrando as taxas. Para realizar um jogo de futebol, Rui, não sai por menos de 10 mil reais para um clube muito pequeno, o que é um recurso muito grande para um clube. Quantos clubes pequenos, por exemplo, também têm sido trazidos para essa discussão? Não pode ficar só no campo dos 4 grandes, ainda que a gente saiba a importância dos 4 grandes. Eu defendo muito a interiorização do futebol e a falência do futebol carioca, inclusive na formação de jogadores, passa pelo desleixo com o futebol do interior do estado. Isso tem que ser debatido, isso não pode ficar de fora desse debate. Olha São Paulo, capital, e São Paulo interior. Exatamente, a diferença, no interior, a diferença é uma discrepância gigantesca. Você vê avanços, por exemplo, a gente discutiu em off, o futebol de Santa Catarina, como cresceu, sim, como clubes de Santa Catarina ascenderam em pouco tempo as divisões de elite do futebol nacional, e no futebol carioca, no futebol brasileiro hoje, das 4 divisões, e as 3 primeiras, que são aquelas que efetivamente o clube tem que conquistar a Série D para chegar lá, você tem hoje apenas 5 clubes, os 4 grandes e o Volta Redonda na Série C, e mais nada. A gente teve na Série A do Brasileiro, Avaí, Figueirense, Joinville e Criciúma. Exatamente. Time de Santa Catarina, na Série A. Exatamente. Chapecoense. Chapecoense também, a Chape. Então você pega... Por que o futebol de Santa Catarina cresceu tanto e o futebol carioca caiu tanto? Tem que ser levado isso em consideração. Aí se fala, por exemplo, em biometria. Né? O judiciário tem que fazer biometria. Qual o valor desse custo? Quem vai bancar esse custo? Por que os clubes que já pagam várias taxas têm que bancar esse custo? Por que não a federação de futebol? E quantas catracas têm que ser colocadas para que o sistema de biometria possa dar agilidade? Aí você vai para uma discussão, Maracanã, por exemplo, que é um estádio que poucos jogos... Olha, por favor, né? Você vai ter finais de Carioca, finais do Campeonato Estadual, sendo pensado em jogar em outros estádios, outros estados, porque o Maracanã não pode ser utilizado e o governo do estado tem uma participação nisso no modelo de privatização, de concessão desse estádio. E vamos supor, conceder o Maracanã. Por que a concessionária não tem que bancar a biometria, pelo menos no Maracanã? Porque tem que ser os clubes. Porque tudo para a concessionária e nada para os clubes. Então isso tem que ser pensado. E aí passa por diversos outros fatores que vão levar em conta também o porquê dessa violência e o todo do futebol. Não dá para discutir a violência fazendo recorte apenas na violência. Há um todo por trás disso que leva a essa consequência. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva e o tema foi a criação da comissão especial para apurar responsabilidades pelas brigas de torcidas em eventos esportivos, em especial o futebol, mas isso também acontece no basquete. E nós contamos com as presenças dos parlamentares. O deputado Milton Rangel, que foi o idealizador dessa comissão. Quero agradecer ao senhor pela sua presença mais uma vez aqui no Arena, deputado. Eu que agradeço e eu quero dizer que nós vamos fazer um trabalho de investigação, de levantamento, e a minha ideia é que essa comissão possa sair com propostas efetivas para que a gente não veja mais essas coisas se repetindo no Rio de Janeiro. E em relação ao Marquinhos Calazans, só queria deixar registrado, até hoje eu não sei nem quem bateu nele. Não saiu também, né? Ainda não, as investigações ainda nem terminaram, né, deputado? E também quero agradecer a sua presença, o Anderson Nogueira, mais uma vez aqui no Arena Esportiva, contribuiu bastante, sei que na comissão também vai contribuir muito aí. Obrigado, Rui, obrigado a toda a equipe aqui da TV Aleste, parabenizar o deputado Milton Rangel. E há um ineditismo nessa comissão especial, porque pela primeira vez há a coragem de colocar o dedo na ferida e de oferecer um plano através da Alerj para que a gente possa exatamente fazer as mudanças necessárias para que o futebol do Rio possa renascer. Por hoje é só. E você também pode assistir ao programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.